86. Dá pra cantar. Vocês cantam mais alto aí. 86. A Deus cantai louvores. A Deus cantai louvores por seu imenso amor. Socorre os sofredores em toda a sua dor. Liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça infindo amor. Cantai-lhe doces hinos, sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem... Mais um? Hoje está seco. Acho que é 103. 103. Em Jesus, amigo, temos. 3. 103. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Leva ao coração ferido tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou.
quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, Tu nos deste a Tua palavra através dos santos apóstolos, através dos profetas, através dos salmistas e dos evangelistas. Por isso, Senhor, nós podemos hoje estar aqui em Tua igreja para Te louvar, para Te agradecer, porque Tu revelaste a nós a Tua santa vontade, aquilo que Tu queres para a nossa vida e como Tu desejas que nós vivamos aqui neste mundo, sempre de acordo com a Tua lei, que é santa, pura, que nos mostra qual o caminho correto a ser seguido. Por isso, Senhor, nós Te somos gratos. Mas, acima de tudo, Senhor, nós Te agradecemos porque a nossa alegria é completa por causa da salvação que Tu ofereceste a cada um de nós por meio da fé em Jesus, o nosso Salvador, Teu Filho. É em nome dele, Senhor, que nós pedimos que envia-nos o Teu Espírito Santo para abrir o nosso coração, a nossa mente, para nos dar o entendimento sobre a Tua palavra, sobre o Teu desejo para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem se sentar? Então, para hoje ficou a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já podem ir abrindo a Bíblia. Nós vamos olhar alguns textos, comentar os propósitos que Paulo tinha ao escrever essa carta. Vamos ver hoje só a primeira carta, tá? Vamos aproveitar que é uma carta um pouco curta, né? São apenas 5 capítulos e vamos nos aprofundar um pouquinho mais em alguns temas, né? Nós não precisamos correr aí rumo a Apocalipse aí com tanta pressa, né? Próxima quarta-feira, então, a gente dá uma olhada melhor na segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Então, primeira Tessalonicenses, a carta de um pai que está com saudade dos seus filhos. Oi? Ah, é um erro. Só deixa eu... Acho que está um pouquinho desfocado isso aqui. Não sei se melhorou. Às vezes eu uso uma fonte que às vezes não fica muito bom na projeção. Na tela do computador eu vejo, talvez de longe não. Mas é uma carta de um pai que está com saudade dos seus filhos. Paulo, ele se considera um pai espiritual daqueles cristãos da cidade de Tessalônica. Daí vem o nome Tessalonicenses. Por que um pai? Porque foi ele quem fundou essa congregação, tá? Na sua segunda viagem, ele foi à cidade de Tessalônica e lá ele encontrou com judeus na sinagoga e alguns judeus desses foram convertidos ao cristianismo. Era uma congregação pequena no início, mas muito forte espiritualmente. Tá? Paulo, ele fala na carta como ele se orgulhava da fé que eles têm. Por isso que ele sente saudade deles. Ele não tinha grandes problemas com aqueles cristãos, né? Ao contrário do que acontecia em outras cartas, quando ele escrevia um pouco mais, vamos dizer assim, com um tom mais forte, né? Aqui Paulo escreve apenas para firmar algumas coisas e informar que estava enviando Timóteo
para ir falar com eles, tá? Então, Paulo se considera um pai para aqueles cristãos, né? Eles são os seus filhos espirituais. Ele usa essas palavras, né? Filhos espirituais. Tessalônica fica aqui ao norte da Grécia. Lembro de Filipos, que fica na região da Macedônia. Tessalônica também fica aqui próximo. Aqui, esse ponto aqui é Bereia, tá? Então, Israel está aqui, aqui Jerusalém. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Ele sai de Jerusalém, passa pela Antioquia, Tarso, a sua cidade, né? Paulo de Tarso, e segue por essa região aqui da Capadócia e vai subindo, passa por outra Antioquia, Troade, aqui ele entra então na Grécia, passa por Filipos, por Anfípolis e finalmente Tessalônica, onde ele foi numa sinagoga pregar para os judeus. Depois ele desce até Corinto, até Atenas, né? Então é em Atenas que ele escreve essa carta. Ele tinha acabado de sair de Tessalônica, né? De Tessalônica ele foi expulso e foi para Bereia junto com Silas e deixou Silas em Bereia e foi para Atenas sozinho. É de Atenas que ele escreve essa carta. Tá? Então ele tinha acabado de fundar a igreja e ele já estava escrevendo carta para aqueles cristãos, né? Depois ele vai para Corinto, atravessa aqui para Éfeso e depois volta para Jerusalém. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo, tá? Então, essa viagem aconteceu por volta do ano 50, 51 depois de Cristo. Então, é mais ou menos também o ano em que Paulo escreveu essa carta, né? Por volta de 51. É uma das primeiras cartas de Paulo. Nós vimos outras cartas que são posteriores, que são datadas lá para o ano 60. Né? Lembrando que as cartas de Paulo foram colocadas em ordem de tamanho, né? E não em ordem cronológica. Tá? Então, por isso que aparece aqui depois. A segunda carta ele escreve no mesmo ano, alguns meses depois apenas. Tá? Então, quando a gente entrar na segunda carta, a gente fala um pouquinho sobre isso. Tá? Então, a igreja de Tessalônica, ela foi fundada por volta do ano 50 depois de Cristo, né? Paulo com Silas e Timóteo. Silas e Timóteo estão com ele. Timóteo, o mesmo que vai aparecer mais para frente, na carta a Timóteo. Ele deixou Filipos durante a segunda viagem missionária. Isso está registrado em Atos 19, versículos 1 a 9, tá? Para vocês verem que eu não estou mentindo, vocês podem ler depois Atos 17, 1 a 9. Lá está registrado essa ida de Paulo, Silas e Timóteo à cidade de Tessalônica, né? Então, eles saíram de Filipos, foram para Tessalônica. Paulo pregou por 3 sábados na sinagoga, né? Os judeus guardam o sábado, então ele foi no sábado pregar na sinagoga para aqueles judeus. E ele começa acusando os judeus de terem matado a Jesus. E ele fala sobre Jesus e ele diz, esse Jesus de quem eu estou falando para vocês, ele é o Cristo. Para alguns judeus isso foi blasfêmia, porque um homem, como eles viam Jesus como apenas um homem, não poderia ser o Filho de Deus. Então os judeus ainda esperavam o Messias, né? Cristo significa que ele é o Messias, né? É uma palavra grega para Messias, né? Messias vem do hebraico Meshia, que é ungido. E aí, em grego, é Christos, Cristo. É a mesma coisa, Messias e Cristo têm o mesmo significado. Né? Então, Paulo fala abertamente, os judeus mataram o Cristo deles. Tantos anos esperaram e quando ele veio, mataram ele, porque não o reconheceram. E alguns cristãos se converteram,
cristãos, né? Alguns judeus se converteram ao cristianismo e alguns judeus provocaram tumulto. Começaram a acusar Paulo, Silas e Timóteo de estarem provocando os judeus contra Roma. Então imaginem as autoridades romanas ouvindo isso, essas acusações, né? Então eles foram obrigados a saírem de Tessalônica e foram para Bereia, né? Bereia é a cidade próxima aqui, né? Então eles tiveram que sair. Alguns líderes da igreja lá, eles foram presos. Paulo, Silas e Timóteo saíram e os líderes foram presos por causa dessa acusação de estarem incitando os judeus contra Roma. Então eles foram libertados sob fiança. Pagaram a fiança, foram libertados, né? Vida que segue. Paulo já não estava mais em Tessalônica. Então Paulo e Silas partiram para a Bereia, a cidade mais próxima. A perseguição continuou àquela jovem igreja. Então quando Paulo escreve, poucos meses após esses acontecimentos, ele exorta eles a permanecerem fiéis, mesmo diante da perseguição que estavam sofrendo, e parabeniza eles, porque a perseguição dos judeus contra cristãos naquela época ainda não era uma perseguição que levava à morte, mas é uma perseguição mais ideológica, que obrigava eles a recusarem a fé cristã, abandonarem a fé cristã e voltarem para o judaísmo. Então, a igreja de Tessalônica era uma igreja perseguida, tá? Quando Paulo escreve isso, eles estavam sendo perseguidos. O propósito de Paulo escrever essa carta é que ele queria saber o que havia acontecido com aqueles cristãos. Tá? Então ele foi obrigado a sair e ele tinha um receio de que aqueles cristãos abandonassem a fé. Eles eram recém-convertidos, pessoas que já eram adultas, cresceram no judaísmo, mas que foram convertidos à fé cristã, mas facilmente poderiam ser convencidos do contrário e abandonarem a fé. Então ele escreve com o objetivo, primeiro, saber o que está acontecendo com eles. Então ele envia Timóteo, e Timóteo traz boas notícias para ele. Então ele escreve para eles, parabenizando eles por terem permanecido firmes na fé. Ele já estava em Corinto quando Timóteo retornou. Corinto está mais aqui embaixo, depois de Atenas. Ele estava em Atenas, envia Timóteo a Tessalônica. Quando Timóteo volta, ele vai até Corinto para dar as notícias, né? Então essa primeira epístola, essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita nesse momento em que a igreja estava sendo perseguida e Paulo estava em Corinto. E ela reflete o alívio e a alegria de Paulo. Alívio porque eles permaneceram fiéis e alegria, né, pelo fato de eles estarem fiéis e era uma igreja que estava crescendo. Era um grupo pequeno, mas que tinha uma boa liderança, que permaneceu fiel à palavra, que permaneceu fiel ao cristianismo e continuou o trabalho, continuou fazendo com que a igreja crescesse. Lá no versículo 27 do capítulo 5, Paulo diz o seguinte: peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Então Paulo envia a carta aos líderes, mas pede que eles leiam ela em público. Todos os cristãos da cidade eram para escutar o que ele tinha a dizer a eles, né? Então é um pedido de Paulo: leia publicamente esta carta. É possível que a carta foi circulada entre várias igrejas nas casas. Naquela época eles não construíam templos
como nós temos hoje. Eles se reuniam em casas. Então é possível que essa carta tenha circulado de casa em casa. Vamos dizer assim, grupos de estudo nas casas, então cada dia eles liam essa carta em uma casa diferente. A segunda epístola, então, ela foi escrita alguns meses depois dessa primeira, tá? Então, quando chegarmos lá, veremos o porquê dele ter escrito tão rapidamente para a mesma igreja, né? Mas vamos dar uma olhada, então, capítulo por capítulo, nos temas centrais da carta, né? Capítulo 1, versículo 1, Paulo faz a saudação que ele faz em todas as cartas. Ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Quem é esse Silvano? É o Silas, tá? Silvano é o nome em latim, Silvanus para Silas. Silas é um nome grego, né? Se fala Silas, mas se escreve com letras diferentes do que nós escrevemos, né? E em latim é Silvanus. Então, Silas e Silvano é o mesmo nome, tá? E Silas ainda é uma forma grega do nome hebraico Saul, tá? Então, basicamente, poderíamos chamá-lo de Saul, Silas ou Silvano. A tradução ali para outros idiomas vai mudando o nome. A mesma coisa com Paulo, né? Alguns falam que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, o que não é verdade, né? Saulo é o nome grego, Saulo, e Paulus foi o latim. Como ele era romano, ele adotou a maneira de falar dos romanos no seu nome. Então, por isso que antes falava Saulo, depois Paulo, tá? Não foi Jesus quem mudou o nome dele, tá? Foi ele mesmo quem decidiu se chamar assim, né? Dessa maneira, tá? Então, Paulo sempre faz uma introdução. Ele se apresenta e diz quem está com ele. Então, não foi só Paulo quem escreveu, né? Silas e Timóteo também. Provavelmente um desses dois foi quem escreveu à mão, né? Lembrando lá em Colossenses que a saudação ele fala de próprio punho, né? Então, Paulo falava e o copista, o escriba, escrevia, né? Talvez o Silvano, né? Ou Silas ou o Timóteo, um dos dois foi quem redigiu a carta. E aí no capítulo 1 ainda, dos versículos 2 a 10, Paulo fala sobre fé, sobre amor e sobre esperança. Se alguém quiser ler versículos 2 até o 10 do capítulo 1. Apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares.
a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo dá ações de graças a Deus aqui por causa desses irmãos de Tessalônica, né? Ele faz menção em oração. Paulo diz que continua orando por eles. No final, Paulo também pede que eles orem por ele, né? Por Paulo. Ele fala da operosidade da fé que vocês têm, né? O que é isso? Operosidade. A fé que opera. O que é uma fé que opera? Uma fé que age, né? Não era apenas fé da boca para fora, mas era uma fé que refletia em ações, refletia em confiança, né? Ele diz, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor, né? A dedicação do amor é o fruto da fé, o amor, a esperança, fruto da fé, né? Sabemos, irmãos amados, que Ele os escolheu. O Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Aqui Paulo fala do poder do Evangelho. Onde está o poder do Evangelho? No Espírito Santo. Ele diz, né? Mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores. Paulo fala que eles se tornaram imitadores, tanto dele como do próprio Senhor, né? Cristo, como um exemplo de ação, ele servia também para aqueles cristãos como um modelo de vida. E mais para frente, Paulo faz uma lista de algumas recomendações àqueles cristãos, como agir ou como não agir. Depois nós vamos ver isso, né? Então, aqueles cristãos, por causa da fé deles, a convicção, o amor que eles tinham, se tornaram modelo para os crentes da Macedônia. A Macedônia é essa região aqui, haviam outras igrejas aqui. Então, os de Tessalônica, né? Eles eram exemplos de fé, exemplo de vida cristã para os crentes naquela região, né? Então, a partir deles foi que a palavra repercutiu, diz Paulo, entre esses crentes na Macedônia. Então, eles são os responsáveis também por o Evangelho chegar mais longe, né? Paulo iniciou a igreja ali e eles provavelmente iniciaram igrejas em outras cidades, além da própria Tessalônica. Então, Paulo exorta a eles a continuarem dessa maneira, na fé, confiantes, né, nessa dedicação do amor que eles tinham e a firmeza da esperança. No capítulo 2, nos versículos 1 a 6, Paulo exorta a não procurar agradar a homens, mas a Deus. Diz assim, né, o apóstolo: Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Tá? Primeiro, o que aconteceu em Filipos que Paulo menciona aqui?
Eles foram maltratados em Filipos. Lá em Filipos foi onde Paulo foi açoitado com vara. Tá? Então, ele faz uma menção a esse acontecimento em Filipos. Né? Então, ele diz, apesar de maltratados e insultados em Filipos, né, nós tivemos ousada confiança em Deus para anunciar o Evangelho. Né? Eles poderiam ter voltado para trás nessa viagem missionária, depois dessa surra que eles levaram. Né? Não só Paulo, né, também os outros que estavam viajando com ele também foram açoitados, foram presos, né? Mas eles conseguiram sair. Né? Lembrando que Paulo e Silas, aquele acontecimento que eles estavam na cadeia, que o anjo veio, soltou eles, né? Foi aqui. Ele está fazendo menção a esse fato. Né? Isso está lá em Atos também registrado. Tá? Então eles tiveram ousadia de continuar a viagem, mesmo tendo sofrido esse açoite, né? Lá em Filipos. Né? Porque a exortação deles não procede do erro, como ele diz, né? Mas procede do próprio Deus. E ele menciona que eles confiaram no Evangelho porque Paulo falou de maneira mais dura. Ele chegou dizendo que foram os judeus quem mataram o Cristo. E eles confiaram em Deus, porque aquelas palavras que eles estavam falando não era para agradar as pessoas. Imagina você chegar numa sinagoga e falar que os judeus mataram Cristo. Né? Hoje ainda é capaz de você ser apedrejado se você fizer isso. Né? Então imagina naquela época. Então Paulo não foi lá para agradar as pessoas. Ele estava fazendo a obra de Deus. Então ele estava agradando a Deus. E ele exorta também a esses cristãos. Não procurem não procurem bajulação, não bajulem ninguém, não esperem elogios das pessoas, como ele mesmo diz, nós não buscamos elogios, nem de vocês, nem dos outros. Ele espera agradar apenas a Deus. E a pregação de lei, muitas vezes é isso. Lutero, quando ele fala sobre pregar a lei, né, lembrando que a lei ela deve ser pregada para que o pecador se arrependa, Lutero dizia que pregue a lei que faça com que o teu ouvinte ou odeie o seu pecado, ou ele vai odiar você. Né? Então, a lei nem sempre é bem recebida pelas pessoas. Né? A pregação de lei, que às vezes aperta na ferida, né, aperta no calo, ela muitas vezes vai fazer com que as pessoas se voltem contra o pregador. Mas Paulo diz, nós não andamos buscando elogios nem de vocês, nem dos outros. Tá? Ele não está sendo arrogante, ele está falando a verdade. Ele procura agradar a Deus e não aos homens. Né? Agora, quando o pregador fica só bajulando as pessoas, né? Aí, obviamente, né? O pastor é amado por todo mundo. Provavelmente é porque ele... Bajular é ficar puxando saco. Né? Bajular, para não falar puxando saco, né? Bajular. Bajular é ficar ali, não falar do pecado para não ofender ninguém. Né? Não é isso que o pregador deve fazer. Ele deve sim pregar a lei, mesmo que faça com que alguns virem a cara para ele, né? Como diz Lutero. Ou eles vão odiar o pecado, ou eles vão odiar o pregador. Né? Um dos dois vão sair odiado. Né? E aí no versículo 15 e 16, Paulo fala como um profeta do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento eram odiados pelo povo, porque eles sempre vinham com palavras de lei. Lembrando, né, o povo se voltava contra Deus e Deus enviava um profeta para pregar o juízo. Falou, se vocês não se arrependerem, Deus vai condenar vocês. Então as pessoas odiavam os profetas. Né? Quantos profetas foram mortos, né, pelo povo? Tá? E aqui ele fala também como um profeta. Versículo 15 e 16. Ele diz assim, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram,
não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Aqui Paulo está falando dos judeus. Ele diz, os quais não somente mataram Jesus e os profetas, mas também nos perseguiram. Aqui está aquela pregação de Paulo, a perseguição que ele sofreu por causa do Evangelho. Então, em nenhuma outra passagem dessa carta, Paulo, não só dessa carta, mas de todas as cartas, Paulo fala com tanta dureza como aqui. Tá? Em outros lugares, Paulo não acusa os judeus diretamente de terem matado Jesus e os profetas, mas aqui ele faz isso. O versículo 15 é claro. Seguindo aí no capítulo 2, versículo 17, até o capítulo 3, versículo 5, Paulo fala da saudade que ele tem. Vamos ler o versículo 17 até o 20, primeiro do capítulo 2, onde Paulo diz o seguinte: E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Paulo aqui fala que ele tem o desejo de ir ver aqueles cristãos novamente. E ele realiza esse desejo na sua terceira viagem. Ele passa novamente por Tessalônica nessa viagem. E aí no versículo 19 e 20, ele faz umas perguntas retóricas. Não é verdade que são vocês, de Tessalônica, o nosso orgulho, a nossa glória? E ele responde, sim, vocês realmente são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo mais uma vez falando da fé que eles tinham. E aí o versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 3, Paulo diz assim: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isto, pois, quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então, Timóteo já está em Atenas, Paulo e Timóteo estão em Atenas e ele envia Timóteo de volta. Vai lá perguntar para eles como é que eles estão, vai lá ver como é que está a igreja de Tessalônica. E Timóteo volta, então, agora quando Paulo já estava em Corinto, e diz, eles estão firmes na fé. Paulo ainda diz, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então imagina se Timóteo chega em Tessalônica e aqueles poucos cristãos que tinha já não existissem mais. Tudo que eles fizeram teria sido inútil, porque eles foram perseguidos pelos judeus, obrigados a fugir, teria sido um trabalho em vão. Mas ele fica feliz que não foi em vão e que eles permaneceram fiéis. E aí no versículo 11 ele diz que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Então na terceira viagem ele faz essa visita novamente. No capítulo 4, Paulo fala sobre um viver que agrada a Deus.
Antes da gente dar uma olhada em algumas partes do texto, né, nós não vamos ler os 12 versículos, mas vamos refletir como nós podemos agradar a Deus, sem antes ler o texto. Como nós agradamos a Deus? O Max quer falar. Está se coçando para falar, não? Como nós agradamos a Deus? Não precisa ter medo de errar. A ideia é realmente a gente refletir. Oi? Ser fiel no Evangelho, também. Na oração, também. Também. O que mais? Ser honesto, sim. Mas sempre assim, que tudo que a gente faz é Deus que faz por nós. Então, para agradar a Deus você tem que, a tia falou, né? E ter confiança nele, acreditar nele, aí o resto ele faz por nós. O resto ele faz, né? É resumido, né? Sim. Vamos ver. Vamos ver o versículo 2 e 3 do capítulo 4. Alguém quiser ler? Eu já estou com a garganta seca. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções temos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Dá para continuar, versículo 4 também. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Tá, vamos parar aqui. Tá. Então, Paulo diz assim: a vontade de Deus é a santificação de vocês. 2 pontos. Lembra? Os 2 pontos ele vem antes de uma explicação. O que é a santificação? Tá? Então, que se abstenham da imoralidade sexual. Por que Paulo fala isso para esses cristãos? Lá no comecinho, Paulo falou, né, no capítulo 1, versículo 9, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus. Muitos daqueles cristãos não eram nem judeus, eram pagãos. Pagãos que adoravam deuses falsos. Como era a região da Grécia, nós lembramos daqueles deuses gregos. Muitos desses deuses tinham no seu culto a imoralidade, o que é considerado pelo cristianismo como imoralidade sexual, parte do seu culto. Nós já falamos sobre a prostituição cultural que tinha em alguns povos pagãos. Então, eles eram de origem pagã e alguns costumes ainda influenciavam eles. E um desses costumes eram esses cultos, a deusa, por exemplo, do amor. Eu não lembro agora como é que é o nome da deusa do amor dos gregos, mas nos templos dessa deusa haviam relações sexuais no culto. Isso é considerado como a imoralidade sexual. E isso Paulo fala, a vontade de Deus é a santificação de vocês. A santificação no corpo. Ele diz no versículo 4, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. E aí ele segue depois nos outros versículos dando outras instruções, não apenas sobre esse tema em específico. Então essa é a primeira que ele fala por causa do contexto daquelas pessoas. Por isso ele fala isso. Versículo 7 em diante diz assim:
pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Tá? Versículo 8. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Tá? Essas coisas que se rejeita é a santificação. Quem rejeita a santificação está rejeitando a Deus, pois é Deus quem dá o seu Espírito Santo. Né? Como o Nestor falou, é Deus quem faz as coisas através de nós. É Deus quem nos santifica por meio do Espírito Santo. Né? E aí, mais para frente, Paulo faz exortação ao amor fraternal. Né? Como a Dona Maria falou, amar ao próximo agrada a Deus. Amar ao próximo é uma forma também de agradar a Deus. Tá? Ele diz assim no versículo 9: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Tá? Então, como agradar a Deus? Seguindo a sua vontade, né? Obedecendo a sua lei. Não esperando que Deus nos recompense com a vida eterna por causa disso, mas como resposta ao que Deus fez por nós, por nos salvar através de Jesus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tá? Então, o amor fraternal, o amor, né, de uns aos outros, é uma resposta ao amor de Deus por nós, enviando Jesus. Tá? No capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo já muda de assunto. Ele sai da parte onde fala de agradar a Deus para esclarecer um outro tema que talvez aqueles cristãos estavam em dúvida, que era o que vai acontecer com aqueles que morreram entre a partida de Paulo e a composição da carta, né? Ou seja, até que Paulo escreveu a carta. O que vai acontecer com aqueles que morreram antes de Paulo escrever essa carta? Versículo 13 a 18, Paulo esclarece o que vai acontecer. Uma dúvida que muitos tinham era o que acontece depois da morte? Como vai ser a segunda vinda de Cristo? Lembrando que muitos judeus não creem na ressurreição dos mortos. Tá? O fato de Paulo usar a expressão dormir, tá? Um sinal de que ele e aqueles cristãos criam na ressurreição. Então, para eles, a morte é apenas um dormir. Esse corpo será acordado, né, por assim dizer, ressuscitado quando Jesus voltar. Tá? Então, quando ele fala em dormir, ele está querendo dizer a morte, é a morte física. Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Quem são esses demais que não têm esperança? Aquela parcela de judeus que não crê na ressurreição dos mortos. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. É interessante que Paulo tinha a esperança que Jesus voltasse antes da sua morte. Ele diz, nós, os vivos. Só que Paulo já morreu. Então a esperança dele era que Jesus voltasse antes da sua morte. Mas, como ninguém sabe quando será o dia, nem a hora, era apenas uma esperança. Versículo 16 em diante. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens,
para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tá? Então, Paulo continua falando, né, dessa esperança de que Jesus voltasse antes dele morrer. Então, como é que vai acontecer essa segunda vinda de Jesus? Primeiro ressuscitarão os mortos. Paulo diz, é palavra de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então, se nós estivermos vivos quando Jesus voltar, a gente vai ver os mortos sendo ressuscitados e depois nós não precisaremos passar pela morte física, porque seremos arrebatados assim mesmo, para o céu, caso estivermos vivos, quando Jesus voltar. Tá? Então essa é a ordem das coisas. Jesus vai voltar e primeiro vai ressuscitar os mortos. Tá? Então ele esclarece, no versículo 18, consolem uns aos outros com essas palavras. Ou seja, vocês vão ver aqueles irmãos na fé que morreram sendo ressuscitados. É consolo porque não é um adeus, A gente sempre fala que a fé cristã ela nos dá o consolo diante da morte de que não é um adeus, não é um até nunca mais, é um até breve. E muitos têm o costume de dizer, ele apenas dorme. É que nem Jesus quando chega na filha de Jairo, ela está dormindo. Não, ela estava realmente morta. Ela estava realmente morta, mas Jesus ressuscitou ela, Então aqui ele diz, aqueles que dormem, aqueles que já morreram. Muitos creem que esse dormir é também para a alma. Tá? Paulo não fala da alma aqui, mas em outros textos nós vamos ver que a morte não é um estado intermediário entre a morte física e a segunda vinda de Jesus, onde o corpo e a alma ficam na sepultura. É apenas o corpo que fica na sepultura. A alma vai direto ao céu. O que Jesus diz ao malfeitor na cruz? Aquele que se arrependeu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o corpo dele está em algum lugar, enterrado ainda. Mas hoje mesmo a sua alma, Jesus não diz, não, a sua alma estará no paraíso. Mas, então não existe um sono da alma. Muitos defendem que nós só iremos para o céu quando Jesus voltar, que a nossa alma está dormindo, que a morte é como... esse período da morte até a segunda vinda de Cristo será como um piscar de olhos, mas não é isso que a Bíblia ensina. O corpo sim, esse vai ficar na sepultura até Jesus voltar, mas a alma estará com ele no paraíso, no instante que a gente morrer aqui, estará lá, tá? E isso também tira qualquer probabilidade de purgatório, Outra coisa que a palavra de Deus não fala em lugar nenhum. Isso é filosofia humana, é doutrina inventada por homens. Então Paulo esclarece, primeiro, o que vai acontecer com esses que já morreram, E segundo, ele esclarece que isso vai ocorrer, essa segunda vinda de Cristo vai ocorrer quando ninguém sabe. Ele diz assim, irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Jesus diz, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida, a tenham em abundância. E Jesus diz para as pessoas ficarem preparadas, porque esse dia vai ser como o ladrão. Se a gente soubesse quando o ladrão vinha, a gente ia ficar preparado em casa, esperando o ladrão. Mas a gente não sabe. Então, fiquem preparados. É uma exortação para que eles fiquem preparados. O que é ficar preparado para o dia do Senhor? É permanecer fiel. É permanecer confiante na sua fé, continuar amando ao próximo para agradar a Deus, para agradar a Deus através do Espírito Santo e para que permaneçam na esperança. Esperança
já diz, é esperar. Nós esperamos, nós não sabemos, né? Se nós soubéssemos que dia Jesus ia voltar ou que dia que a gente ia morrer, a gente ia, não, quando eu chegar perto da minha morte, aí eu vou me preocupar em ir para a igreja e procurar aprender sobre a palavra de Deus, aprender sobre Jesus e etc, né? Como se a gente pudesse escolher, né? Crer em Jesus, né? Então, fiquem preparados. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser que a gente morra antes, pode ser daqui a pouco, agora, né? Se escutarem trombetas, né? Mas não sabemos o dia, então preparem-se. E aí Paulo dá instruções finais, né? Conselhos finais, né? A nossa tradução a partir do versículo 12 traz esse subtítulo, conselhos finais. E aí nesses conselhos finais, Paulo dá 17 instruções de ordem prática, que nós poderíamos encaixar ali naquela parte do capítulo 4, onde fala da vontade de Deus, né, que é a santificação. Atitudes na nossa vida que demonstram que somos santificados. Vamos ler versículo 12 até o versículo 24. Diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Tá? Paulo está falando aqui sobre a liderança da igreja. Tá? Tenham apreço por aqueles que pregam o evangelho entre vocês. Versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Essa primeira parte do versículo 14, exortamos que admoestem os que vivem de forma desordenada. Como é que o cristão moderno quer viver? Não julguem. Quem é você para julgar? Aqui Paulo diz, admoestem aqueles que vivem de forma desordenada. Qual que é o parâmetro para medir se alguém está vivendo de forma desordenada? Aquele que não está seguindo a vontade de Deus. Então esses, nós podemos sim admoestar. O que é admoestar? Aconselhar. Você está seguindo o caminho errado, vá por esse caminho. O cristão moderno, o cristão progressista diz, não julguem. Não julguem. Se ele está em pecado, não julguem. Quem é você para julgar? Mas aqui Paulo diz, em outras passagens também, diz para julgarmos segundo a reta justiça. Isso é a palavra de Jesus. E aqui Paulo diz, admoece os que vivem de forma desordenada. Obviamente a gente não pode julgar para rebaixar a pessoa, para humilhar, mas com o intuito de fazer a pessoa voltar para Deus. E aí Mateus 18, que fala sobre como devemos fazer isso. De maneira particular. Vai você e a pessoa, não precisa humilhar a pessoa publicamente. Obviamente, ninguém deve fazer isso. Vá, tenha com a pessoa, se você conseguir que essa pessoa se arrependa, você ganhou o irmão. Se ela não se arrependeu e continuar na sua atitude, leve uma testemunha. Se ela se arrepender, você ganhou o irmão. E aí seguem os conselhos. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Não retribuir mal com mal. Jesus mesmo diz, se alguém bater em um lado, dê o outro lado. Não vai retribuir com outros aplausos no pé do ouvido.
Não retribuir mal com mal. Isso só vai trazer mais mal. E aí é como bola de neve, só vai aumentando. Retribuam sempre com o bem, sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Tá? 16. Estejam sempre alegres. Até é meio estranho Paulo falar isso para aqueles irmãos de Tessalônica, porque eles estavam sendo perseguidos. Né? Muitos eram também pobres, porque Paulo fala que ele não esperava que eles dessem ofertas para que ele pudesse seguir a sua viagem missionária. Muito pelo contrário, ele trabalhava para que ele pudesse se sustentar nessa viagem. Tá? Era costume entre as pessoas daquela região, daquela época, aqueles que viviam na alta sociedade, menosprezar os trabalhadores, os que tinham trabalhos manuais. E Paulo mesmo fazia trabalho manual para se igualar com aqueles cristãos, que a maioria ali era artesão. Os artesãos se orgulhavam do seu trabalho, mas a maioria eram pessoas simples. Então, Paulo, ele trabalhou também manualmente, trabalhos manuais que para aqueles da alta sociedade eram considerados um trabalho da ralé, por assim dizer. Tá? E é talvez estranho, estejam sempre alegres. Como estar sempre alegres diante da perseguição, diante da provação? Orem sem cessar. Acho que esse aqui é o versículo mais curto da Bíblia, um deles, Em algumas traduções está orai sem cessar, Orem sem cessar, sem parar. Claro, não é ficar o dia inteiro orando, mas toda oportunidade, orar. 18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, até mesmo na aflição, na perseguição, dar graças. Não apaguem o Espírito, e esse Espírito está com E maiúsculo. Como é que se apaga o Espírito? Quando a gente nega a ação do Espírito Santo em nós. Assim a gente apaga o Espírito, quando a gente despreza a ação do Espírito Santo. Aí no versículo 20 ele diz, não desprezem as profecias, não desprezem. O Antigo Testamento também valia para eles, Apesar de muitos serem judeus, eles tinham conhecimento do Antigo Testamento. Não desprezem as profecias. Não é porque agora vocês são cristãos que o Antigo Testamento não traz nada de ensino para vocês. 21. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. A gente tem acesso a muita coisa, muita informação. Na internet, se a gente quiser procurar aí uma explicação sobre algum texto bíblico, a gente vai achar os mais variados tipos de interpretação. E aí esse versículo ele pode servir para nós também nesse momento. Examinem todas as coisas, mas retenham o que é bom. Tá? Então, reter o que é bom, como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente entra na parte do orar sem cessar. É pedir a Deus para que Ele nos dê o entendimento, o que é bom, o que a gente deve deixar de lado, o que a gente deve reter de tudo. Versículo 22. Abstenham-se de toda forma de mal. Toda forma de mal. Antes ele já disse, não retribua mal por mal. Retenha, não pratiquem o mal, de qualquer natureza. De qualquer natureza, tá? Mesmo que pareça um pecadinho, diante de Deus, é um pecado igual a qualquer outro. Abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Então, quem é que dá a santificação? É Deus. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Então, como que nós vamos ser conservados íntegros e irrepreensíveis?
através de Cristo. Ele chama e Ele fará isso em nós. Tá? Ele nos chama a ser íntegros, irrepreensíveis, e Ele nos fará íntegros e irrepreensíveis. Né? E aí Paulo termina com a saudação, pedindo que orem também por nós, e manda a saudação a todos os cristãos daquela cidade, e termina com a bênção. Né? Então, era necessário que eles ficassem vigilantes, permanecessem fiéis a Cristo, fiéis a tudo que eles aprenderam de Paulo, de Silas e Timóteo, para o retorno de Cristo, para não serem pegos de surpresa, né? Ficar preparado. E concluindo, né, a oração de Paulo, ele intercede pela pessoa, né? Ele pede que o espírito, o corpo e a alma sejam mantidos íntegros, né? E pede também autoridade, a ordem severa de ler a carta a toda a igreja, está aqui no finalzinho, e humildade também ele pede àqueles cristãos. Né? E Paulo encerra com uma oração pela completa santificação deles, com a garantia de que Deus fará que se cumpra isso. Né? Então, como Deus quer que esperemos a segunda vinda de Cristo? Íntegros, irrepreensíveis. Né? Quem vai fazer isso? Ele mesmo fará isso por nós. Né? Quando a gente deixa a nossa vida nas mãos de Deus, Ele age nela, fazendo, né, tudo para o nosso bem. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Em vista de tudo isso que a gente viu, podemos deixar a vida nos levar? Né? Não tem aquela música? Deixa a vida nos levar, vida leva eu. A vida aqui seria as coisas deste mundo. Aos Colossenses, Paulo fala para não andarmos segundo o rumo desse mundo. Então, não deixar a vida nos levar, deixar que o Espírito de Deus nos leve, nos conduza. Né? Então, de onde vem a capacidade para vivermos de acordo com a vontade de Deus? Do próprio Deus. É dele que vem tudo. Tá? Só dando ênfase ao versículo 6 do capítulo 1, que diz assim: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Né? Lembrando que Paulo fala como um pai aos filhos, né? Essa imagem aqui, né, nós temos dois homens adultos andando com as mãos para trás, a cabeça um pouco abaixada, e uma criança atrás, imitando eles. Né? Vamos dizer aqui, Paulo e Silas e os irmãos de Tessalônica, os filhos espirituais de Paulo. Né? E isso também serve para a nossa vida. Né? O nosso exemplo, o nosso modo de viver será o modo que os nossos filhos aprenderão. Né? O Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os irmãos de Tessalônica, como filhos espirituais de Paulo, não se desviaram do caminho, né? Permaneceram firmes. Tá? Então essa é a nossa primeira carta aos Tessalonicenses. Algum comentário sobre isso? Dúvidas? Não? Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração, a gente pede a bênção e canta um hino, pelo menos para terminar, pode ser? Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te damos graças por nos santificares através do Teu Santo Espírito. Te damos graças porque Tu nos trazes a Tua igreja para ouvirmos a Tua palavra, a Tua santa vontade, aquilo que Tu queres que nós façamos na nossa vida aqui neste mundo, para viver de uma forma que Te agrada, uma forma que é o melhor para cada um de nós. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, para que a conduzas da maneira que traga para nós as bênçãos que Tu nos ofereces. Nós Te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Vamos pedir a bênção? O Senhor nos abençoe e nos guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem sentar. Lembrando, então, domingo nós temos o nosso culto, às 9 horas. Sábado os jovens têm o seu encontro. Duas boas-vindas ao... Como é que é o seu nome? Como? Leison. Gleison. Estou um pouco surdo. Seja bem-vindo, tá? Você é o filho da Francisca, né? Prazer conhecê-lo. Sou o pastor Everton. Tá? Seja bem-vindo. Tá? Vamos cantar um hino, pelo menos, para encerrarmos. Um mais curtinho. Deixa eu ver. Qual? 118? Outro dia tu escolhe, Michel. O Senhor é o meu pastor. 118. Eu estava ensaiando ele antes. 118. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Bem, que Deus abençoe o retorno de cada um de vocês aos seus lares. Se Deus quiser, nos vemos domingo às 9 horas com o nosso culto.